Boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nessa sessão, nessa mesa redonda, nós vamos discutir basicamente a questão das redes de cooperação e clusters regionais e a perspectiva de consórcio de exportação. Estamos aqui contando com a presença do professor John Humphrey, do Institute of Development Studies da Universidade de Sussex, que tem pesquisado já há vários anos a realidade industrial do Brasil e atualmente se concentra no estudo e nas pesquisas relativas a cadeias de valor na América Latina e na África. Professor John Humphrey, no canto direito. Aqui ao meu lado direito é o senhor José Pascoal, do Centro Cerâmico do Brasil, que vai nos relatar aqui uma experiência real, concreta, de um cluster de informação da indústria de pisos e azulejos, da indústria de cerâmica. À minha esquerda, o senhor Ronaldo Padovani, que é do Instituto Italiano para o Comércio Exterior e que também vai poder nos relatar um pouquinho dos esforços dessa instituição no sentido de gerar perspectivas de exportação, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte. Portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra inicialmente ao senhor Ronaldo Padovani, que iria expor as suas considerações em relação à atuação desse Instituto de Promoção ao Comércio Exterior e, posteriormente, a gente dá continuidade aos trabalhos. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo Padovani, eu sou analista de mercado do Instituto Italiano para o Comércio Exterior. Eu fui pego meio de surpresa, eu voltei ontem à noite da Itália, eu trouxe por coincidência uma infinidade de informações sobre esse setor, que a nossa intenção é elaborar e colocar no nosso site em português. Já existe um site modestamente extremamente bem elaborado em italiano, mas a gente quer fornecer informações sobre a Itália para o Brasil nesse site em português. Eu, infelizmente, é claro, voltando ontem à noite, não tive tempo ainda de elaborar essas informações. Mas eu vou tentar passar para vocês algo do que eu tenho à disposição, inclusive um CD que a gente elaborou sobre os distritos industriais italianos, que é uma realidade que está começando a se formar aqui no Brasil, junto com os consórcios de exportação. Bom, o Instituto Italiano para o Comércio Exterior, ele é um órgão do governo italiano, atualmente ligado ao Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, que tem por função exatamente promover o Made in Italy no exterior. O Instituto Italiano conta hoje com cerca de 100 escritórios espalhados pelo mundo inteiro, 78 escritórios, a gente considera escritórios realmente do ponto de vista jurídico, outros 22 escritórios a gente chama de pontos de correspondência, ou seja, tem uma pessoa só em mercados um pouco menos importantes, coordenados por algum escritório vizinho no mercado de maior importância. O Instituto foi fundado já há mais de 70 anos. O primeiro escritório no exterior foi aberto nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 50, e no Brasil a gente está presente desde 1967, 1970. Para vocês terem uma ideia do que é a função do Instituto Italiano, a gente conta nessa rede exterior de cerca de 100 escritórios, até o final do ano a gente vai ter cerca de 109, a gente conta com 650 funcionários, consultores, entre consultores e pessoal que vem da Itália, que não deixa de ser nada mais do que um outro tipo de consultor. Esses 650 funcionários, eles gerenciam um capital de aproximadamente 350 bilhões de liras, que é algo em torno a 160 milhões de dólares. Dentro desse capital, cerca de 2/3 serve para a manutenção dos escritórios no mundo inteiro, outro 1/3, um pouco mais do que 1/3, ou seja, cerca de 80 milhões de dólares, são usados na gestão no nosso plano promocional. Esse plano promocional ele é voltado, sobretudo, para a internacionalização dessas pequenas e médias empresas.
E por que trabalhar, sobretudo, com as pequenas e médias empresas? Porque na Itália, assim como em qualquer outro local do mundo, as pequenas e médias empresas são aquelas que dão mais empregos, que contam realmente uma grande importância dentro da economia italiana. Sendo que é importante precisar que pequena e média empresa na Itália é considerado algo, pequenas e médias empresas, aliás, micro e pequenas empresas, são aquelas que têm até 50 funcionários, médias empresas aquelas que têm até 250 funcionários. Claro que essa é uma forma de classificar, separar as empresas, né, por tamanho. A gente teria que ver também faturamento e outros dados, né. Cerca de 89% das empresas exportadoras italianas, que são mais de 160 mil, são empresas de pequeno e médio porte. Daí mais uma razão para o Instituto Italiano dar um apoio um pouco maior a essas empresas, não aquelas de maior porte, mesmo porque as de grande porte, no caso das italianas, como Parmalat, Pirelli, etc., são empresas que têm condições, naturalmente, de desenvolver esse tipo de trabalho de penetração no exterior autonomamente, sem o auxílio do nosso Instituto. Essas pequenas e médias empresas elas estão concentradas em que setores? Tradicionalmente, nos setores digamos, de menor valor tecnológico, né? Do ponto pelo menos num primeiro momento. Quer dizer, são empresas que estão concentradas no setor de imóveis, artigos de decoração, peles e artigos de couro, e azulejos também. Quando a gente diz um baixo valor tecnológico, não é que não existe uma grande tecnologia por trás dessas empresas. É que eu estou querendo dizer que não existe, são setores nos quais a tecnologia em si, ela não está sendo vista, o produto, aliás, final, ele não mostra aquilo o que está por trás do desenvolvimento dele, né? Exatamente por causa disso, né, quer dizer, esses setores que mais arrastam a Itália, mais representam a Itália no exterior, eles, por outro lado, eles acabam arrastando, como a gente diz em italiano, né, puxando outros setores como o de máquinas para a produção desses mesmos produtos, né? A Itália, sem dúvida alguma, está entre os maiores fabricantes do mundo, entre os 3 maiores fabricantes do mundo de máquinas e tecnologia, sobretudo voltada para esses setores nos quais, os bens de consumo, nos quais ela tem grande destaque, que são produtos de moda, de decoração, produtos alimentares, né? Além da Itália, claro, existem outros grandes fabricantes de máquinas, são Estados Unidos, Alemanha, Japão. Mas qual a diferença entre a Itália e esses outros países? Exatamente porque a Itália se caracteriza, grande parte das indústrias italianas se caracterizam por empresas de pequenas e médias dimensões, essas empresas elas têm condições de apresentar uma oferta extremamente flexível e que se adapta às necessidades dos clientes. Já ao contrário do que acontece em países como Alemanha e Japão, a Alemanha, sobretudo, que é a grande concorrente da Itália dentro da Europa e no mundo de uma maneira geral. A Alemanha, por exemplo, ela produz uma máquina de tecnologia fantástica, mas frequentemente são máquinas as quais o fabricante, o comprador, ele tem que adaptar toda a sua linha de produção àquela máquina. Enquanto que a Itália ela faz exatamente o contrário. A produção flexível dela possibilita com que a máquina produzida, apesar de existir digamos, um catálogo, né, para cada empresa, a máquina produzida ela se adapta à necessidade do cliente. Se ele precisa de uma máquina pequena, provavelmente vai se fazer uma máquina pequena. Se o cliente precisa de uma máquina grande, sem dúvida alguma, esse cliente vai ser satisfeito. Essas empresas, de que maneira que elas estão distribuídas no território italiano? É aí que se apresentam os tais distritos industriais. Os distritos industriais eles não têm a mesma conotação semântica que acontece aqui no Brasil. Quer dizer, nos distritos industriais italianos, existe sim uma concentração de empresas numa determinada região da Itália, mas essas empresas elas têm são todas correlacionadas, quer dizer, aqui no Brasil existe uma grande verticalização da produção.
Frequentemente, uma empresa que produz um móvel, por exemplo, ele produz provavelmente a perna da cadeira, o estofado, o encosto e assim por diante. Na Itália, não. Só para fazer um exemplo, você tem aquele que faz a perna, você tem aquele que faz o assento, você tem aquele que faz o encosto da cadeira. Eles são de tal maneira especializados que, se você conseguir juntar todas as ofertas de cada uma dessas empresas, você consegue fornecer ao mercado, combinando todas essas ofertas, uma infinidade de produtos. Exatamente por isso que a Itália, os produtos italianos são tão bem vistos no exterior. Quer dizer, você tem condições de ser flexível, você tem condições de apresentar produtos de qualidade. Por que esses produtos são de qualidade? Porque uma vez eu sendo extremamente flexível, sendo extremamente especializado em uma determinada produção, eu tenho condições de fazer esse produto da melhor maneira possível. Esses distritos industriais, então, são sistemas produtivos compostos de várias unidades industriais, cuja força deriva exatamente dessa inter-relação entre as várias empresas. Cada empresa fazendo o seu papel, cada uma puxando da outra empresa um aumento de qualidade, um desenvolvimento de um determinado produto. Os distritos industriais italianos hoje são cerca de 200, é difícil precisar quanto eles são. Esses 200 distritos que atuam nos mais variados setores, alimentar, pele, joalheria, mecânico, sobretudo, eles empregam cerca de 2.200.000 pessoas, entre empregos diretos e indiretos, e o que representa cerca de 42,5% da mão de obra italiana. Esses 200 distritos, eles reúnem cerca de quase 89 mil empresas que exportam em média 41,6%. Quando eu digo em média 41,6%, existem aqueles que exportam cerca de 10%, porque a demanda interna é talmente grande que não existe a necessidade de eles exportarem, mas existem outros que necessariamente eles têm que exportar, porque eles são tão especializados que o mercado interno italiano seria pequeno demais para eles. A gente tem que se lembrar que a Itália é um mercado de 60 milhões de habitantes, que apesar de um poder aquisitivo bastante elevado, ainda assim torna bastante restrito o mercado de determinado nicho produtivo. Alguns setores, então, chegam a exportar até mais de 90% de sua produção. O faturamento desses distritos de produção, distritos industriais, é de cerca de 135 bilhões de liras, que dá algo em torno de 70 bilhões de dólares, que é realmente um valor bastante expressivo, considerando que essas empresas são sempre de pequeno e médio porte. Como é que essas pequenas empresas, então, que necessitam exportar, elas conseguem atingir o mercado exterior sendo tão pequenas? Frequentemente você tem empresas de 5 empregados, apesar da média ser de 20, mas você tem empresas de 5 empregados, de 10 empregados, e aquelas de 20 um pouquinho maior, de 50 empregados. Existem aquelas, como eu disse, a média empresa é considerada até de 250, mas os 250 funcionários são realmente poucas, a maior parte delas se concentra de 50 para baixo. Como é que elas conseguem exportar? Elas exportam exatamente existem aquelas que fazem isso autonomamente, mas a maior parte delas trabalham, apoiadas naturalmente nas instituições governamentais, quer dizer, em órgãos como o Instituto de Comércio Exterior, nas câmaras de comércio, nos escritórios comerciais das embaixadas, e outro, elas se apoiam numa estrutura chamada consórcio de exportação, que ultimamente tem sido bastante falado aqui no Brasil. O que são esses consórcios de exportação? Eles são verdadeiros, é uma espécie de terceirização do departamento de exportação das empresas. As empresas, elas sendo pequenas, o próprio dono da empresa, o proprietário da empresa, é o diretor de marketing, é o diretor de produção, é o diretor de desenvolvimento de produto. Então, geralmente, ele não tem condições de estar em vários mercados exteriores ao mesmo tempo. Por quê? Para a gente poder vender, de fato, voluntariamente no exterior e não indiretamente, como às vezes acontece, ou seja, esperando que o cliente apareça bater na minha porta, para eu vender no exterior,
eu preciso participar de feiras, eu preciso estar em contato com essa realidade estrangeira. E, geralmente, essas pequenas empresas não têm as condições físicas, não é, para o pessoal físico para estar presente nesses mercados estrangeiros. Daí que surgiu a ideia do consórcio de exportação. Uma ideia bastante original que se desenvolveu na Itália. Uma ideia bastante original que nasceu na Itália, que hoje em dia conta com cerca de 300 unidades em toda a Itália. Existe uma associação na Itália. As associações elas são bastante ativas, não só as de setor, mas essas também de consórcio de exportação. Ela reúne cerca de 130 consórcios. Hoje estima-se que a Itália tenha cerca de 300 consórcios de exportação. Esses 130 consórcios de exportação associados ao Federexport, eles reúnem aproximadamente 7.000 pessoas, 7.000 funcionários de empresas associadas, dos quais... Peço desculpas, mas a mudança de clima acaba fazendo a gente pegar um pouco de gripe. Aliás, eles reúnem 7.000 empresas, os quais empregam cerca de 160.000 pessoas. E faturam, em todo, algo em torno de 19,6 bilhões de euros, que isso dá aproximadamente em reais, deixa eu ver se eu acho a taxa de conversão aqui, isso dá aproximadamente 14 bilhões de dólares, que é um valor bastante expressivo. A função dos consórcios de exportação, então, é essa de promover a presença das empresas italianas no exterior. De que forma? Desenvolvendo pesquisas de mercado, atuando dentro das próprias empresas, vendo de qual maneira essas empresas podem otimizar a sua produção, a sua administração. Eles desenvolvem a participação dessas empresas em feiras estrangeiras com um pessoal especializado, que a gente tem que se lembrar que participar de uma feira ou estar presente no mercado estrangeiro significa também conhecer a cultura, não é? Ou as peculiaridades dessas culturas nesses mercados estrangeiros. E a função desses consórcios é exatamente essa: viajar, estar sempre presente nos vários mercados, saber quais são essas peculiaridades, passar para essas empresas italianas e promover o produto delas no exterior. Desenvolver mesmo material promocional, catálogos, porque, como eu disse, em empresas pequenas você frequentemente não tem condições de pensar ou desenvolver todo esse tipo de atividade. Mais que isso, eles vão atrás também de linhas de financiamento para financiar não só a produção dessas empresas, mas para financiar também a presença delas no exterior. Eu trouxe um CD bastante interessante sobre os distritos industriais italianos. Infelizmente o computador daqui não tem áudio, mas existe um gráfico bastante interessante que a gente tem como ter uma ideia da distribuição desses distritos e, por conseguinte, os próprios consórcios de exportação italianos. Deixa eu ver se a gente, mudando o gráfico, consegue passar isso para você. Não sei se dá para vocês enxergarem bem. Se você puder já ir baixando, mudando de linha, você pode mudando de linha. Olha, ela está passando de setor em setor. Dá para a gente ter uma ideia de onde estão concentrados esses distritos
industriais italianos, a maior parte na região centro-norte da Itália, não é? Porque tradicionalmente é a região que mais, enfim, mais desenvolveu a sua economia, a sua indústria, isso já desde tempos históricos. As pessoas às vezes perguntam, existe a possibilidade de instalar um distrito industrial aqui no Brasil? Ou como ele foi criado na Itália, como ele nasceu na Itália? Possibilidade, sem dúvida alguma, existindo, tendo por trás um fator promotor. Na Itália, isso aconteceu de maneira natural, ou porque a região continha uma concentração de artesãos já desde tempos passados, desde da Renascença, ou porque a região continha uma grande indústria que, por razões quaisquer, acabou fechando, e a mão de obra dessa indústria, dessa grande indústria, acabou explodindo e se transformando em várias pequenas empresas, sendo que cada um dentro dessa grande indústria tinha uma especialidade. Logo, as indústrias formadas por essas pessoas também se tornaram especializadas. Apesar disso, apesar da maior parte das empresas dos distritos estarem concentrados no norte da Itália, tem-se notícia de distritos que estão nascendo no sul da Itália, em regiões pouco desenvolvidas, ou até o momento pouco desenvolvidas, como a Sicília, como a Calábria. É que, é claro, tem que tem um fator promotor atrás, o governo, a própria região ou a própria União Europeia, que está investindo fundos nessas áreas para que não exista mais tanta diferença entre norte e sul da Itália e que o país atinja um nível de desenvolvimento econômico como de outras regiões europeias. Bom, eu tenho alguns sites de bastante interesse, se alguém quiser se aprofundar nesses argumentos, ou se quiser mais adiante entrar em contato comigo no meu escritório. Como eu falei, eu trouxe uma variedade de material sobre os distritos, consórcios, e me coloco à disposição de vocês, caso vocês queiram se aprofundar em algum tipo de informação, ou mesmo agora, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, eu posso tentar esclarecer isso para vocês. Desculpe, eu acho que seria interessante se a gente pudesse, ao final das exposições, abrir uma sessão de perguntas e respostas e promover um debate em torno do tema. Se alguém tiver alguma pergunta a título de esclarecimento rápido para o senhor Padovani, ou podemos deixar para o final? Melhor? Ok, então agradeço a presença. Bom, eu quero registrar aqui também a presença do seu Luciano Maza, que é professor e consultor aqui da Fundação Vanzolini, e que vem desenvolvendo, junto conosco, com o colega professor Reinaldo Pacheco, a tentativa de criar um modelo, né, de consórcio de exportação também para as empresas, para as pequenas e médias empresas brasileiras. Eu acho que, nesse sentido, temos muito que aprender com a experiência italiana e outras experiências por aí afora. Ok, na sequência, eu passaria a palavra ao senhor José Otávio Armani Pascoal, que vem nos relatar a experiência concreta, como eu disse, de um consórcio, de um cluster, melhor dizendo, de empresas, um cluster de informação, e, enfim, as possibilidades e os obstáculos que esse cluster vem encontrando. Passaria, então, a palavra ao José Pascoal, do Centro Cerâmico do Brasil. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor João Amato para participar desta mesa redonda. Eu vou então relatar aqui, de forma também condensada, pelo tempo que nos foi dado não é muito grande, a experiência de um cluster, de um polo industrial voltado para o setor de revestimento cerâmico, que eu diria que está em formação,
na região de Santa Gertrudes. E eu vou detalhar um pouco o que é a região de Santa Gertrudes aqui do estado de São Paulo. Inicialmente, antes de falar de Santa Gertrudes, eu vou colocar primeiro como é que é a visão dessa indústria a nível de Brasil, e até um comparativo do Brasil com alguns países nossos competidores, a Itália sendo nosso principal, já foi até relatado aqui a questão dos azulejos. Quando eu falo em revestimento cerâmico aqui, eu estou me referindo à produção de placa cerâmica para revestimento, seja de piso, seja de parede, piscina, enfim, toda superfícies revestidas com cerâmica. Naquela primeira transparência, ou nessa primeira figura, apesar do contraste ali, acho que não está sendo suficiente, eu mostro que a posição do Brasil, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de revestimento cerâmico. O primeiro maior produtor é a China, e ele produz cerca de 1 bilhão e 400 milhões de metros quadrados ao ano, e é uma produção tipicamente doméstica, é uma produção voltada quase que exclusivamente para o mercado interno. Ou seja, até esse momento, a China tem tido uma participação muito pequena como um player, digamos, internacional. Na sequência, vem a Itália, com uma produção da ordem de 600 milhões de metros quadrados, a Espanha com 560 e o Brasil com 400, esses dados são de 98. E 99, esses são os dados que nós tínhamos para fazer um comparativo. Depois eu vou mostrar alguns dados que já falam da produção brasileira de até 99. Mas, em termos de mercado e, enfim, como fortes exportadores, a Itália é o maior exportador, ela exporta quase que 75% da sua produção, quer dizer, o consumo interno é muito pequeno, da ordem de 25%. A Espanha já atinge um valor de quase 50%, e o Brasil, com essa produção na faixa de 400, um pouco acima de 400 milhões de metros quadrados, também é bastante focado para o mercado interno. Só muito recentemente que nós começamos a ter uma participação mais expressiva em termos de mercado externo. Hoje o Brasil deve estar chegando na faixa de 16% em termos da nossa exportação, mas até muito recentemente nossa exportação era abaixo de 10%. Próximo. Olhando um pouco então como é que foi, como é que é o crescimento da capacidade instalada aqui no Brasil. Eu vou mostrar aqui, é um crescimento que vem desde o início da década de 90. Nesses 4 últimos anos aqui, que eu coloco desde 96 a 99, a taxa média de crescimento é da ordem de 9%, quase 10%, quer dizer, é um setor que investe pesadamente, é um setor também muito moderno, que nós estamos acompanhando constantemente a evolução tecnológica que ocorre no mundo, e aí, certamente, em termos de equipamento, a Itália é o país que mais, como já foi dito aqui, é o país que tem, nós somos os principais, quer dizer, é o principal exportador mundial de máquinas para essa indústria, e a produção brasileira segue mais ou menos essa mesma tendência, quer dizer, a produção brasileira com uma taxa em torno de 9%, foi a taxa de crescimento observada nesses últimos anos. Aqui nós estamos falando já de 400 e quase 430 milhões de metros quadrados, foi o valor que nós atingimos em 99. Perdão? Não interferência. Na próxima slide, como está segmentada essa produção no Brasil? Para chegar onde eu quero, a gente vê aqui, a região sudeste do estado, aqui, a região sudeste do Brasil, responde por algo em torno de 60%, aqui está 59%. Outra região muito importante é a região sul, que responde por em torno de 33%, e aí na sequência Nordeste com 6%, Centro-Oeste com 2% e o Norte em torno de 1%. Quer dizer, essa indústria está fortemente concentrada em 2 regiões, na região Sudeste e na região Sul. E na região Sudeste, ela é também fortemente concentrada na região de Santa Gertrudes, que vai ser então o local que eu passo a me referir nessa minha apresentação. Só para vocês terem uma ideia, 40% da produção nacional ocorre nessa região chamada região de Santa Gertrudes.
Em termos de venda, no mercado interno, nós estamos vendendo aí com um crescimento em torno de 8%, foi a média observada nesses últimos anos. Quer dizer, o mercado brasileiro, ele é fortemente demandador desse produto, é o país, não considerando a China, é o país que mais, em termos absolutos, é o país que mais consome revestimento cerâmico, é muito mais do que todos os outros países que nós referimos aqui, e ainda assim, apesar de nós estarmos produzindo, quer dizer, uma produção voltada a mais de 85% para o mercado interno, o consumo per capita brasileiro ainda baixo, é metade do que os países, por exemplo, na Europa, né, apresentam. O Brasil consome em média 2,2 metros quadrados ano por habitante, esse é o consumo per capita. A Espanha, por exemplo, consome 5,5 metros quadrados. Quer dizer, se dobrássemos para alguma coisa em torno de 4,5, não seria, nós ainda estaríamos abaixo do que a Europa consome em termos, né, de cerâmica para revestimento. Só para você ter uma ideia. Então, como eu disse, a exportação brasileira, nesses últimos 3 anos, tem crescido, principalmente esses 2 últimos anos, e, em particular, o ano de 99, que foi alavancado, quer dizer, uma venda alavancada, principalmente com a mudança na taxa cambial brasileira. Para o segmento foi de extrema importância esse aumento da competitividade. Próximo. Ao mesmo tempo que eu falava dos 2 polos, né, tanto na região sudeste como na região sul, como os principais polos produtores, também é importante citar que esses 2 polos são os maiores, né, são as regiões que mais consomem cerâmica. A região sudeste, ela, em termos de consumo, ela representa 56%, e a região sul em torno de 20%. Aí vem o nordeste com 12%, centro-oeste com 9% e a região norte com 4%. Quer dizer, nós temos 2 polos produtores, mas 2 polos que também são fortemente consumidores. Vamos para a próxima. Já, então, me referindo aqui a esse o chamado polo cerâmico ou cluster cerâmico de Santa Gertrudes, esse polo está localizado aqui na região central do estado de São Paulo. Basicamente, ele é, digamos, circunscrito com 3 grandes cidades que estão em torno do Rio Claro, Piracicaba e Limeira. A cidade principal ali é Santa Gertrudes, que é chamada sede, mas nós também temos Cordeirópolis, como já falei, Rio Claro, Limeira, Araras, Piracicaba, Iracemápolis, são todas as cidades que estão em torno dessa cidade Santa Gertrudes, que é considerada a sede. Essa sede tem uma capacidade instalada da ordem de 6 milhões de metros quadrados mês, é uma produção mensal. Infelizmente, aqui não dá para a gente notar, mas é uma indústria que predomina em termos de estrutura, a média e pequena empresa. Por exemplo, nós temos ali apenas 2 empresas na cidade de Santa Gertrudes grandes, e o grande aqui é uma produção acima de 700 mil metros quadrados mês. Depois nós temos 12 empresas que produzem da ordem de entre 300 a 700, são consideradas média, e não lembro, não dá para ver aqui o número, mas eu acho que é a ordem em torno de 10 pequenas. Então, é um setor caracterizado por pequenas e médias empresas. Isso aqui, somando todas elas, todas as empresas, toda a capacidade instalada na região, nós chegamos aqui da ordem de 15 milhões de metros quadrados mês. Isso daí, então, dá uma produção da ordem de 40% ao ano. É importante também mencionar que, nesse exato momento, estão sendo construídas várias novas plantas na região, e até o final do primeiro semestre de 2001, a produção local atinge algo em torno de 20 milhões de metros quadrados ao ano, e isso significa mais de 50% da produção nacional. Então, é o setor, ou é o polo industrial do Brasil que mais cresce. O contraponto desse é a região de Criciúma, localizada na região sul do Brasil, especificamente na região sul de Santa Catarina, e em torno de Criciúma tem o segundo polo, o segundo cluster de cerâmica, é mais antigo, até mais desenvolvido que o de São Paulo. Lá encontram-se as maiores empresas, porém um pouco mais concentrado, lá tem grandes empresas, é um número menor de empresas, é um número em número, porém com fábricas, com plantas, com um volume de produção maior.
mas é um polo que está, de certa forma, estagnado já há algum tempo, que não acrescenta, não se registra um aumento médio, né, de produção anual. Esse, certamente, é o setor, é o polo que mais cresce em termos de Brasil. Um pouco da história desse cluster, como é que ele se formou. Nessa região, até a década de 60, ela predominava ali indústrias de cerâmica, que nós chamamos de cerâmica estrutural, que é também chamada olaria, enfim, é aquela cerâmica voltada para blocos, telhas, enfim. Mas é um produto com menos valor agregado. Mas da década de 70 para cá, mas especificamente de 80, essa região, então, experimentou esse avanço no setor de investimento cerâmico, por ter um valor agregado em termos de produto muito maior do que o próprio bloco. Naquela região toda, ela se encontra em cima de uma reserva de argila de qualidade muito superior. É uma ocorrência mineral ali, nós chamamos isso de uma dávida de Deus, realmente tem uma qualidade muito superior, e isso, digamos, é uma das principais razões para que esse polo tenha se desenvolvido naquela região especificamente. Esse cluster, digamos assim, ele é representado por um conjunto de empresas, que não é só a indústria cerâmica especificamente, digamos, que é a líder desse cluster, mas também nós temos ali várias empresas fornecedoras de insumos, com destaque aqui a muitos desses insumos são o que vai no esmalte em cima do produto. A cerâmica, ela é muito verticalizada para trás, normalmente ela também detém a mineração, principalmente de argila, que constitui o que nós chamamos a base do produto. E na parte de cima, aquela película de vidrado que vai em cima, que é o chamado esmalte. Nesse esmalte nós temos muitos fornecedores, mas estrangeiros. Predomina nesses fornecedores de insumos aqui a indústria espanhola. Já nas empresas fornecedoras de máquinas e equipamento, predomina ali na região, ou isso no Brasil, a indústria italiana. Depois nós temos algumas instituições de ensino, que crescentemente estão dando um suporte para esse ensino, e eu diria até de pesquisa, porque mais recentemente também tem havido um suporte da universidade próxima da região, tanto de Rio Claro como no caso da Universidade Federal de São Carlos, que tem dado um suporte para esse segmento. E as instituições que nós chamamos de coordenação, são aquelas, tipos os sindicatos, associações setoriais, que acabam contribuindo para a evolução do setor. Então, esse cluster tem mais ou menos essa característica. Isso traduzindo em números, na próxima... cerâmicas são 36 ao todo, somando a pequena, média e grande, isso no cluster inteiro. Empresas são os fornecedores de insumos, nós temos ao todo 20, sendo que desses 20, 17 são pontos de venda, são produtores principalmente localizados na região sul do Brasil, que tem na região de Criciúma, mas que tem nessa região um ponto de venda muito importante. Com produção local, 3 empresas. Depois nós temos de máquina também, são 6 pontos de venda, quer dizer, são 6 representantes e apenas uma empresa local produzindo, e essa produção é muito mais voltada para questões, não a máquina em si, mas muito voltada para os moldes, né, na área de prensagem, assim por diante. Bom, acho que está tão ruim de ver aqui que eu acho que melhor deixar passar para a próxima. Bom, com algumas características que vale a pena para depois fazer aqui uma reflexão com vocês. Uma característica dessa região é o grande fluxo informal de informações. De fato, a maior parte das empresas são de base familiar, poucas já experimentando um processo de profissionalização na sua gestão, mas por ser também uma cidades pequenas, isso facilita muito essa troca de informação. Então, o processo de aprendizagem ali é muito efetivo, quer dizer, é muito rápido. Há uma intensa difusão de tecnologia via os fornecedores. Parte dessa tecnologia vem ou pelo fornecedor de máquina, no caso aqui os italianos, e também por essa indústria também vir
de uma cultura, que é essa região central italiana, como já foi colocado aqui pelo senhor Padovani, que também tem uma troca muito intensa de informação entre os seus clientes. Essa cultura também foi facilitada, quer dizer, essa operação das indústrias italianas aqui no Brasil e também das empresas espanholas, por conta dessa cultura de troca de informação, uma relação informal bastante intensa, isso também colaborou muito para que nessa região o fluxo de informação se desse de forma fácil, recorrente, é uma coisa que é muito comum isso, até visitas, algum funcionário de uma empresa está visitando a empresa vizinha, isso nunca vimos assim grande problema nesse sentido. Essas entidades setoriais que também dão um apoio muito forte na região, poderia citar desde a Associação Nacional dos Fabricantes Brasileira, Anfacer. Essa região criou recentemente uma outra associação chamada Aspacer, que é a Associação Paulista, né, dos Fabricantes de Revestimento Cerâmico, que também colabora nesse fluxo todo. O Centro Cerâmico Brasil, que eu represento, a Associação Brasileira de Cerâmica, nós estamos lá hoje, o Centro Cerâmico, inclusive, temos a gestão de um laboratório que foi construído localmente pelo Sindicato das Indústrias e que hoje passou para a gestão do Centro Cerâmico. Só para vocês terem uma ideia, existem várias atividades aqui que foram feitas, que estão sendo desenvolvidas na região por suporte dessas entidades setoriais, o que faz com que digamos, a eficiência e até a eficácia operacional local seja bastante evoluída. No próximo, posso só citar aqui alguns casos, projetos conjuntos na área ambiental, desenvolvimento de programas na área de qualidade, e o Centro Cerâmico é o organismo que certifica a qualidade, projetos na área de pesquisa e desenvolvimento envolvendo universidades locais. A próxima. Isso. Um dado, sim, rápido para mostrar como é que está a evolução da qualidade, da certificação de qualidade dessa indústria. O Centro Cerâmico ele foi formado em 93 para certificar a qualidade de produto no início. Então, essa atividade começou já em 1994. Aqui nós já atingimos 15% da produção brasileira naquele primeiro ano, e isso vem crescendo, e no ano de 99, no ano passado, nós ultrapassamos a marca de 50%. Mais de 50% da produção brasileira hoje tem qualidade certificada. E isso significa 54 fábricas já nesse processo de certificação, várias outras em processo de certificação, mas já com qualidade certificada, nós estamos falando aí de 52%, acima de 52,7% foi o que atingiu no final do ano passado. Nós somos recordistas mundiais nesse exato momento. Não existe nenhuma outra indústria cerâmica no mundo que tenha esse volume da sua produção com qualidade certificada. Próximo. E, para completar, alguns fatores que nós achamos importantes, que reforçam a competitividade local, e é por isso que, inclusive, cresce esse segmento naquela região. Então, primeiro, a concentração geográfica e setorial, você tem toda a cadeia produtiva está representada ali localmente. A existência de matérias-primas, como já mencionei, é uma região bastante favorecida nesse sentido. Proximidade com o mercado consumidor, como eu mostrei lá atrás, a região sudeste, em particular o estado de São Paulo, nós representamos cerca de 50% do consumo brasileiro de cerâmica, e essa indústria está justamente na região central do estado. Quer dizer, desfruta de uma posição extremamente vantajosa na sua localização. Predominância de pequenas e médias empresas, tem muito poucas grandes empresas. A predominância, na verdade, são de médias empresas, isso facilita bastante essa forma de gestão mais flexível. Especialização produtiva, é uma indústria, tanto com a especialização e a tendência de desverticalização. No passado, essa indústria foi bastante verticalizada, hoje há uma tendência muito forte de desverticalização, isso está aumentando assim, ganhos em termos de produtividade. Fácil difusão de informação, já mencionei, frequente introdução de novas tecnologias. Esse setor participa das principais feiras mundiais.
A principal realiza-se na Itália, todo ano, na feira chamada Cersai, em Bolonha. Depois nós temos outra em Valência, na Cevissama, e a terceira nos Estados Unidos, que está até adquirindo importância em termos de mercado para o Brasil, até uma importância maior, que é a Covering, que realiza-se em Orlando. Nessas 3 feiras o Brasil vem ganhando um espaço muito grande. Mas, em termos de participação, de estar lá constantemente, observando quais são as novidades tecnológicas, quais são os novos produtos, novas máquinas, enfim, isso tudo, esse segmento faz isso religiosamente. Todo ano eles estão participando de todas essas feiras. E isso faz com que eles acompanhem, né, muito próximo às inovações tecnológicas que acontecem. Não é um setor que investe em tecnologia. Nós não temos o hábito de investir, essa indústria não investe, ela tem uma capacidade de inovar relativamente baixa. Por outro lado, o aprendizado dessa indústria na questão tecnológica é muito grande. Quer dizer, alguma coisa que surge, seja na Itália, Espanha, qualquer outro país, rapidamente isso é traduzido e disseminado dentro do Brasil. Essa é uma grande, digamos, um fator competitivo da indústria brasileira. Existência do que a gente chamamos de cooperação e competição, quer dizer, de fato existe nesse segmento. A rivalidade é muito grande, mas nem por isso, quer dizer, tem uma competição muito grande, mas nem por isso deixa de ter essa ação cooperativa. Uma identidade sociocultural que facilita a cooperação, como disse, são empresas familiares, muitas vezes são parentes que estão se relacionando, né? E, digamos, o crescente suporte das instituições de ciência e tecnologia, e eu diria aí, eu mencionaria aí principalmente 2 entidades, a Universidade Unesp, de Rio Claro, que dá um suporte principalmente na área de mineração, e a Universidade Federal de São Carlos, que também está muito próximo, e que atua de forma crescente, seja no desenvolvimento de produto, como também na área de sistema produtivo. Nós temos algumas teses, uma tese em particular de doutoramento que está sendo desenvolvida nesse exato momento, em que tenta entender e até propor mecanismos, né, de gestão para que essa indústria continue crescendo. Eu acho que esses são os pontos que eu coloco assim como mais destacado no prazo que me foi dado. Também me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. Agradeço ao José Pascoal, que colocou de forma brilhante aí os principais aspectos aí da realidade desse cluster, né, da região do estado de São Paulo, até de uma forma bastante interessante, fazendo um pouco um contraponto à realidade de um país industrialmente desenvolvido, e de uma forma colocando a perspectiva de desenvolvimento industrial a partir dessa forma de arranjo interempresas, interinstituição, né, interinstitucional. Eu acho que, de alguma forma, também vai suscitar interesse aí para um debate no final dessa mesa redonda, mas eu gostaria já passar a palavra ao próximo palestrante, que é o professor Luciano Maza, que então vai expor um pouco o modelo de consórcio de exportação que está sendo desenvolvido no âmbito da Fundação Vanzolini. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês a respeito dessa nossa palestra. Nós vamos falar sobre o projeto de modelo de criação e operação de consórcio de exportação. Qual que é a ideia? É visar a maior participação das pequenas e médias empresas nesse contexto de exportação. Nós vamos ver nas próximas transparências qual é a participação delas no caso brasileiro. Esse material foi elaborado pelo professor Reinaldo Pacheco, que está aí presente, e por mim e com a ajuda dos professores da Fundação Vanzolini. O contexto, a necessidade de aumentar as exportações de 50 bilhões em 99 para 100 bilhões em 2002, ou seja, alcançar um superávit na balança comercial brasileira. Então todos nós sabemos hoje que o superávit é muito pequenininho.
A ideia é que isso favoreça o aparecimento de mais empresas capazes de fazer exportação e, com isso, nos beneficiarmos dessa operação. Os antecedentes: baixíssima participação histórica em valor, menos de 2% das pequenas e médias empresas. O que significa isso? Compararmos com a Itália, que o Ronaldo falou antes, na Itália é por volta de 50% a 55% da participação. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, é por volta dessa ordem. No Japão, a mesma coisa. Então, nós temos apenas 2% das nossas exportações que dependem das pequenas e médias empresas, que vocês bem sabem são aquelas que mais produzem emprego para o nosso povo. O grupo-alvo, beneficiários visados, são as pequenas e médias empresas que decidam se unir e participar de consórcio de exportação. Eu queria aproveitar, então, a conversa que vocês tiveram com o Ronaldo, dizendo que no Brasil é muito difícil existir locais onde predomina a cultura de cooperação. Normalmente o empresário é um empresário que tem alguma dificuldade para se unir com outras pessoas para formar alguma coisa que seja benéfica para todo o conjunto. A história mostra que o empresário brasileiro ele era arisco, arredio e tem dificuldade de relacionamento com outros empresários, porque vê neles inimigos. E a gente vê que em outras culturas essa impressão, pelo menos, está desfeita, em grande parte delas, né? Então, um dos grandes desafios que nós temos no Brasil é justamente fazer com que exista essa mentalidade de cooperação para que todos possam sair ganhando. É o famoso ganha-ganha, tá? Na hora que apenas um quer ganhar em detrimento dos outros, obviamente não teremos bons resultados. O objetivo do nosso desenvolvimento é criar, implantar, gerenciar e validar um modelo profissional de gestão de consórcio de exportação, de modo a aumentar a eficácia na utilização dos recursos do governo e das empresas destinados a este fim, garantindo o sucesso do negócio e gerando divisas. Fundamentalmente, esse é o principal objetivo, né? É fazer com que nós tenhamos possibilidade de exportar qualquer tipo de produto, ou eventualmente serviço, de modo a que nós sejamos realmente os principais beneficiários. Criar cursos de extensão em implantação e gerenciamento de consórcios de exportação. Hoje, na realidade, existe uma atuação ainda um pouco tímida, que não abrange todas as possibilidades que a gente está enxergando, para que as empresas possam se organizar e criar esses consórcios, tá? Existem iniciativas louváveis por parte de órgãos do governo, mas a expectativa que a gente tem é que, na realidade, o esforço está aquém da demanda, ou seja, é necessário um esforço maior ainda para que nós consigamos realmente algum bom resultado. Oferecer consultoria, implantação e gerenciamento de consórcio de exportação. Nós temos realmente falta de profissionais habilitados a fornecer às empresas esse conhecimento. Enquanto no exterior já existe uma cultura há longos anos desse tipo de atividade, no Brasil é uma coisa muito recente. Então, até se formar uma massa crítica, a gente vai demorar algum tempo. Só que esse tempo para nós é muito curto. Ou nós tomamos providências imediatas e rápidas, ou nós vamos perder outra vez o passo da história. Tá? Objetivos imediatos do nosso trabalho. Desenvolver o projeto de um modelo profissional de gestão de consórcio de exportação aplicável aos mais variados produtos e serviços. Nós não temos preferência por nada, desde que haja interesse e haja mercado. Aplicar e validar o modelo em um consórcio experimental, de modo a corrigir desvios e avaliar resultados e planos de contingência. Nós também não somos ingênuos a ponto de imaginar que nós vamos acertar tudo da primeira vez. Nós vamos fazer todo o possível para que os erros sejam corrigidos e resolvidos a tempo. Agora, nós precisamos ter a confirmação, através de um consórcio experimental, da viabilidade e das consequências que qualquer ação nossa possa ter no futuro. Próximo. Aqui, como nós bem sabemos, né, nós vamos colocar a sequência das etapas que imaginamos para esse projeto. O primeiro passo é a definição do consórcio, o segundo é a constituição jurídica do consórcio, o terceiro, a definição do produto, o quarto é o sistema de operações, quinto, operações e logística, e o sexto é o controle de todo esse sistema. Tá? Nós vamos ver detalhadamente cada uma das partes agora na sequência.
Na definição do consórcio, que é o primeiro passo. Os inputs, quais são? Análise de mercado, oferta e a demanda dos nossos serviços e produtos, né, imaginados, pesquisas institucionais, incentivos fiscais que podem estar presentes ou podem ser oferecidos, programas de financiamento, normalmente o governo é o grande incentivador desses programas e o fornecedor realmente desse financiamento, pesquisa da legislação para verificar se a gente vai infringir alguma coisa ou não em relação ao produto que está sendo pensado, os outputs na definição do consórcio, potenciais reais clientes ou produtos, rol de alternativas em relação ao que se propõe fazer, viabilidade tecnoeconômica, os processos envolvidos e o marketing necessário, que é o pricing e as estratégias que vão ser adotadas. O segundo passo é a constituição do consórcio. Os inputs quais são? Relação dos interessados, intenções e compromissos, definição de parceiros, estudos de localização, quais são os clientes e fornecedores, e o projeto de financiamento que envolve as máquinas e equipamentos imaginados para aquela operação. Os outputs dessa constituição, as especificações do produto ou serviço, a organização, quais os papéis que cada um vai desempenhar nesse consórcio, ou seja, os participantes, que tipo de atividade terão e qual a responsabilidade e a autoridade que eles serão incumbidos. Distribuição dos resultados e dos investimentos. Então, quem vai participar precisa saber o resultado final, quais são as consequências para ele e para a sua empresa. Contratos, regras e procedimentos entre os envolvidos, né? Nós sabemos que é muito comum a gente começar uma coisa com muita boa vontade e, na hora da realização, as coisas não correm conforme planejado. Então, o que faremos nesses casos, né? Se não houver uma prévia discussão bastante profunda de todas as responsabilidades e autoridades envolvidas, nós não vamos saber como resolver esse problema. Cria esse famoso impasse e o projeto, por mais bem intencionado que for, ele não pode ir para frente. Terceiro ponto, produto. Os inputs, nós temos que ter as pré-especificações, o preço, prazo, a quantidade, as normas envolvidas e as aprovações necessárias. O que sai daí? Projeto de logística, o projeto de embalagem, o armazenamento, o sistema de produção que foi escolhido, as restrições que o meio ambiente vai oferecer e os certificados necessários para que a gente possa vender esse produto para os países que se dispõem a comprá-lo. No sistema de operações, nós temos como input sistemas de produção, os modais de transporte, de que jeito vamos transportar essa mercadoria, contatos para definir fornecedores, tanto de produção como de serviços, o make or buy, fazer ou comprar os vários insumos necessários. Os outputs, a qualidade entra pesadamente nesse item, que é o PDCA, que vocês conhecem, a melhoria, o Kaizen, o layout das instalações, sistema de comercialização, a adequação de processos, os contratos de produção e serviços. No quinto item, operações e logística, nos inputs nós temos financiamento da exportação, que é uma realidade, nós trabalhamos basicamente em função desses financiamentos, programação das operações, em função das necessidades do cliente, e os outputs são exatamente as operações que visam atender a esses inputs. O controle final, nós vamos ter a documentação de todo o processo, o planejamento e controle de produção e estoques, o pós-venda e a assistência técnica, que é fundamental para determinados tipos de produtos. Outputs, sistema de informação gerencial, analisar o que acontece e ver o que dá para fazer em termos de melhoria, controle de investimentos e resultados, para fornecer aos sócios as informações que eles precisam, e o feedback necessário para fazer com que a operação seja cada vez mais rentável e se corrijam os desvios. Sob o ponto de vista do país, que benefícios nós temos? Nós vamos aumentar o superávit na nossa balança comercial. Primeiro ponto fundamental. Vamos aumentar a participação das pequenas e médias empresas. E
as pequenas e médias empresas vão mudar a sua cultura, o seu comportamento dos principais acionistas ou proprietários, de modo a se unir, ter uma nova visão do negócio e participar de consórcios de exportação, que é um